O funeral de Doreen Uffington foi difícil. Não que eu estivesse particularmente triste. Ela e eu não éramos realmente amigas, éramos mais como companheiras. Mas quando você tem 73 anos, é preciso manter o controle dos seus pares. Doreen foi a terceira este ano, e foi só em junho. Caminhei lentamente em direção à minha casa, apoiando-me na bengala, resultado de uma queda feia no inverno passado. O médico disse que levaria mais tempo para me recuperar à medida que eu envelhecesse, mas eu não estava disposto a dar ouvidos às suas previsões sombrias. Eu ainda tinha muito a fazer na vida e não achava que a minha idade fosse um julgamento. A Maple Street, onde morei pelos últimos 38 anos, me recebeu com sua tranquilidade familiar. Baver sempre foi uma cidade tranquila, e este bairro era especialmente tranquilo. Chalés em estilo vitoriano, gramados impecáveis, árvores centenárias, meu lugar favorito no mundo. Embora, ultimamente, Ori insistisse cada vez mais para que eu me mudasse para um lugar mais próximo. Mais perto significava Sunny Hills, uma casa de repouso com atendimento médico e uma bela vista para o parque. Eu costumava ir lá quando visitava meus antigos colegas de escola. Não havia nada de ensolarado naquele lugar, apenas o cheiro de remédios e vida se esvaindo. Subi os degraus da varanda, tirei as chaves da bolsa e tentei colocá-las na fechadura. Ela não girava. Tentei novamente, olhando mais de perto. Não, era definitivamente a minha chave. Eu não tinha me enganado, mas ela não entrava na fechadura. Que diabos, murmurei, verificando as outras chaves. Nenhuma delas servia. As fechaduras tinham sido trocadas. Fiquei apoiado na bengala e tentei entender a situação. Não podia ter sido um erro ou acidente. Alguém havia me trancado deliberadamente para fora de casa. Peguei meu celular, um dos poucos aparelhos modernos com os quais eu estava acostumada, embora não sem dificuldade. Ori insistira que eu tivesse um smartphone. Mãe, assim eu sempre consigo falar com você, dissera ele. Liguei para ele. Tocou. 1, 2, 3. Eu estava prestes a deixar uma mensagem quando ele atendeu. Mãe? Sua voz soava cautelosa. Você já chegou em casa? Eu estaria em casa se pudesse entrar, respondi secamente. Minhas chaves não servem. Houve uma pausa. Eu quase conseguia vê-lo organizando os pensamentos, formulando uma resposta. Sim, trocamos as fechaduras, disse-lhe finalmente. Eu ia te ligar. Giva e eu conversamos sobre a situação e decidimos que era melhor assim. Você mesma disse que teve dificuldade para subir as escadas. Minha casa é térrea, Orin, lembrei-o, sentindo a raiva crescer dentro de mim. A única escada são os 5 degraus até a varanda da frente. Você sabe o que eu quero dizer, mãe. É difícil para você cuidar de si mesma. Ontem você esqueceu de desligar o fogão. Eu não esqueci. Giva, minha cunhada, tinha o hábito de aparecer sem avisar para verificar se estava tudo bem. Isso me irritava, mas eu tolerava para manter a paz. Ontem, me afastei do fogão para atender o telefone, mas ia voltar em 1 minuto. Aparentemente, foi quando ela apareceu. Orin, quero entrar em casa. Onde estão minhas chaves novas? Novamente a pausa, ainda mais tensa. Você não precisa de chaves, mãe. Giva e eu preparamos um quarto para você em nossa casa, e depois iremos juntas para Sunny Hills. Eu já providenciei. Eles acabaram de abrir um ótimo lugar com vista para o jardim. Senti minha respiração falhar. Eles tinham planejado tudo. Esperaram até eu ir ao funeral, trocar as fechaduras, provavelmente arrumar minhas coisas naquele exato momento, decidir o que a vovó precisaria no asilo. Então, você está me dizendo que eu não moro mais aqui? Perguntei, surpresa com a calma que minha voz tinha. Mãe, entenda. É para o seu bem. Você cai, esquece de tomar o remédio, deixa o fogão ligado. Isso é muito corajoso da sua parte, interrompi-o, o quê? Eu disse, é muita coragem. Despejar sua mãe da casa dela sem aviso prévio? O que vem depois? Me declarar incompetente e ficar com minhas economias? Mãe, ele ficou indignado. Como você pode dizer isso? Giva e eu só estamos cuidando de você.
Claro, querida, eu disse no tom que usava para acalmar alunos irritados na escola. Agradeço a sua preocupação. Onde estão Kilian e Tajen agora? A pergunta sobre os netos o deixou confuso. O Kilian está no trabalho, e o Tajen está na faculdade, com aulas até hoje à noite. O que isso tem a ver com eles? Só uma curiosidade. Então, é só Genebra em casa. Ela está arrumando algumas coisas suas. Olha, mãe, por que eu não te pego ou mando a Giva? Você não quer ficar aí na varanda. Não se preocupe, vou encontrar um lugar para passar a noite, respondi. E amanhã discutiremos o assunto de uma forma mais jurídica. Mãe, você não entende. Desliguei a ligação. Respirei fundo e expirei lentamente, me acalmando. Olhei para fora. Nenhum dos vizinhos parecia ter notado nosso pequeno drama. Que bom, menos fofoca. Não fui pega de surpresa. Já fazia meses que eu vinha notando sinais de um golpe iminente. Oren começou a falar sobre Sunny Hills com mais frequência. Geneva começou a aparecer de vez em quando para ver se eu tinha me lembrado de tomar meus remédios ou apagar as luzes. Os netos ficaram cada vez mais insistentes em se perguntar: o que vai acontecer com a casa quando você for embora, vovó? Eu não era cego nem surdo. Vi os olhares gananciosos de Geneva para as louças da minha mãe. Vi os olhares avaliadores de Oren para os móveis. Ouvi Kilian conversando com um amigo ao telefone sobre como, depois da vovó, a casa seria uma pechincha. O bairro só ficaria mais caro. Peguei meu celular novamente e disquei outro número. Oi, Barrow, aqui é Aldiz N. Lembra de mim? Sua professora de matemática no ensino médio? Aquela que te obrigava a resolver problemas extras nos fins de semana. Sorri ao ouvir a voz entusiasmada da minha ex-aluna. Escuta, querida, preciso de ajuda, e talvez dos seus serviços profissionais. 20 minutos depois, um táxi parou. Olhei para minha casa uma última vez antes de entrar no carro. O sol da tarde dourava as janelas, e a casa parecia tão aconchegante e segura como sempre. Mas agora estava fora dos meus limites, pelo menos por enquanto. Tudo bem, pensei. Vamos ver. Um plano já estava se formando na minha cabeça. Eu não era uma velha indefesa a ser expulsa de casa por lucro. Eu era Aldiz Nairn, professora de matemática há 35 anos. E se havia uma matéria em que eu era boa, era lógica. Eu também sempre conseguia calcular alguns passos à frente. O táxi partiu, levando-me para longe do lugar que chamei de lar por quase 4 décadas. Mas eu não me sentia um exilado, mas sim um senhor da guerra recuando para se reagrupar antes de uma batalha decisiva. Lembrei-me do dia em que Laurence, meu falecido marido, e eu compramos a casa. Eu estava grávida de 7 meses de Oren e estávamos desesperados para sair do nosso apartamento apertado para um lugar onde o bebê pudesse crescer, com um jardim e um quarto só para ele. O dinheiro era escasso. O salário de uma professora e de uma assistente de biblioteca não era generoso. Mas meus pais tinham falecido recentemente, deixando-me uma pequena herança, apenas o suficiente para a entrada. Lembro-me de Laurence se preocupando: Aldiz, você tem certeza de que é todo o seu dinheiro? Não podemos encontrar algo mais barato? Mas eu insisti que era a casa perfeita, no local perfeito, perto da escola onde eu dava aulas. Além disso, meus instintos maternais me diziam que nos traria felicidade. E assim foi, por 8 anos, até que o câncer levou Laurence. E então eu mesma criei Oren naquela casa, trabalhando meio período para pagar a hipoteca, verificando sua lição de casa todas as noites, mesmo cansada. Eu fazia seus biscoitos de chocolate favoritos todo fim de semana. Quando ele foi para a faculdade, fiz um segundo empréstimo imobiliário para pagar suas mensalidades, e agora ele me jogou fora como se eu não valesse nada. O táxi parou em frente a um prédio moderno de vidro e concreto. O escritório da Q & Associates ficava no 8º andar. Paguei ao motorista e, apoiando-me na minha bengala, entrei no saguão fresco. Bem, Oren, pensei enquanto apertava o botão do elevador. Você escolheu vir por aqui. Não se ofenda quando eu retribuir o favor. No elevador, tirei da bolsa um caderninho com capa de couro surrada.
com uma letra caprichada de professora, continha datas, valores e breves anotações, um histórico das transações financeiras do meu filho com minhas contas nos últimos 5 anos. Oren não sabia que eu guardava aquele caderninho. Ele achou que eu era velho e distraído demais para anotar pequenos empréstimos, como ele dizia, quando certa vez perguntei sobre um saque estranho de uma conta. O escritório de Baruch ficava no centro comercial mais prestigiado de Bavers, uma torre de vidro no cruzamento da central com a OC. Sentei-me em uma cadeira de couro para visitantes, segurando uma xícara de chá que o assistente de Baruch me ofereceu. O escritório era decorado com bom gosto, austero, mas não impessoal. Diplomas e algumas pinturas abstratas em cores suaves pendiam nas paredes. Eu me lembrava da Baruch como uma menina de 2 Marias Chiquinhas e uma mente afiada. Ela era sempre a primeira a levantar a mão na minha aula de matemática, aprendendo os conceitos mais difíceis na hora. Agora, sentada à minha frente, estava uma mulher confiante de 42 anos, com cabelo curto e um olhar penetrante. Mas eu ainda a via como aquela garotinha inteligente do fundo da turma. Senhora Ana, não acredito que seu filho fez isso. Baruch balançou a cabeça, fechando o caderno em que anotava os detalhes da minha situação. O que ele fez é completamente legal. É ocupação ilegal, e temos todos os motivos para processá-lo. Não quero processar meu próprio filho, Baruch, suspirei. Quero dar uma lição nele e voltar para casa. Nos meus termos. Baruch me olhou com respeito. Entendo. Então escreveremos uma carta contundente descrevendo os fatos da violação e as consequências. Isso deve deixá-lo mais sóbrio. Mas primeiro, vamos verificar em nome de quem a casa está oficialmente registrada. Tirei uma pasta da bolsa. Está tudo aqui. Tenho guardado cópias de toda a papelada importante comigo nos últimos 6 meses. Desde que percebi que o Oren estava se interessando demais pelas minhas finanças. Prudente, Baruch assentiu, aceitando a pasta. Onde você vai ficar pelos próximos dias? Um hotel. Ainda não decidi. Posso alugar um quarto, é claro. Nem pense nisso, Baruch me interrompeu. Tenho um quarto de hóspedes. Você pode ficar comigo o tempo que precisar. Não quero te envergonhar, querida. Tá brincando? Baruch sorriu. Você não tem ideia do quanto suas aulas significaram para mim. Se não fosse por você, eu nunca teria entrado na faculdade de Direito. Você era o único que acreditava que a filha de um encanador poderia se tornar advogada. Foi bom ouvi-la dizer isso. Eu sempre tentei apoiar meus alunos, especialmente aqueles que, como Baruch, vinham de famílias com dificuldades. Mas agora, eu me sentia desconfortável por precisar de ajuda. Estou passando por um momento difícil, continuou Baruch, como se percebesse minha confusão. Me divorciei recentemente, então a casa está um pouco vazia e silenciosa. Eu adoraria que você me fizesse companhia. Nesse caso, aceito sua oferta com gratidão, assenti. Mas apenas por alguns dias, até que a casa esteja pronta. Baruch olhou meus papéis novamente. Ok, a casa é toda sua. A hipoteca está quitada. Não há ônus para o seu filho. Ele agiu de forma completamente legal. Vamos redigir uma carta para fazê-lo refletir sobre as consequências. À noite, chegamos ao apartamento de Baruch, um apartamento espaçoso, com pé direito alto e janelas panorâmicas com vista para o parque da cidade. O quarto de hóspedes era aconchegante, com uma cama confortável e uma escrivaninha perto da janela. Fique à vontade, disse Baruch, colocando minha pequena bolsa no puff ao lado da cama. O banheiro fica do outro lado do corredor, na segunda porta à esquerda. Se precisar de alguma coisa, não hesite em perguntar. Obrigada, querida. Você é muito gentil. Quando Baruch saiu, afundei lentamente na beira da cama. Tinha sido um longo dia, e o cansaço finalmente tinha me cobrado. Tirei da bolsa uma fotografia com moldura de prata, o único item pessoal que eu havia trazido. Era de Laurence e eu em frente à nossa casa no dia em que pegamos as chaves. Tão jovens, tão felizes. Meus pensamentos voltaram àqueles dias distantes. Laurence trabalhava como bibliotecário assistente na Biblioteca Municipal de Bauer. Um homem quieto e atencioso, com olhos gentis e um sorriso suave. Nos conhecemos lá na biblioteca quando eu procurava materiais para as minhas aulas.
Ele me ajudou a encontrar um livro raro sobre história da matemática, e houve uma simpatia instantânea entre nós. Nosso casamento foi feliz, mas curto. Quando Orin completou 8 anos, Lawrence foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de pulmão. 6 meses depois, ele se foi. Fiquei sozinha com um bebê, uma hipoteca e as contas médicas do meu marido. O seguro cobria algumas das despesas médicas, mas não todas. Começou o período mais difícil da minha vida. Eu fazia horas extras na escola, dava aulas particulares à noite e trabalhava meio período na livraria nos fins de semana. Dormir virou um luxo, 4 ou 5 horas por noite, nada mais. Orin era um garoto retraído que estava passando pela morte do pai. Eu tentava dar a ele o máximo de atenção possível, mas muitas vezes sentia que estava falhando. Houve momentos em que, depois de colocar meu filho para dormir, me tranquei no banheiro e chorei silenciosamente de impotência e exaustão. Mas superamos. Quando Orin se formou no ensino médio, eu já tinha pago minhas dívidas e até guardado algum dinheiro para a faculdade dele. Mas não foi o suficiente. Tive que fazer uma segunda hipoteca da casa. Mas eu não me arrependi. Meu filho teve uma boa educação e se tornou consultor financeiro. No início, ele ficou grato pelos meus sacrifícios, mas com o tempo, algo mudou. Talvez a culpa fosse da esposa dele, Geneva, uma mulher bonita, mas fria, que sempre me via como um incômodo. Ou talvez fosse o próprio Orin, com sua crescente ambição e ganância. Ele começou a falar cada vez mais sobre como eu era irracional com minhas finanças, insinuando que poderia me ajudar com investimentos. Suspirei e coloquei a foto no criado mudo. Não era a hora de me entregar a memórias. Eu precisava me concentrar no presente e no futuro. Na manhã seguinte, Baron me levou ao banco. Eu precisava verificar o status das contas e talvez fazer algumas alterações nos direitos de acesso. Bom dia, Sra. N, cumprimentou-me o gerente, Sr. Pratt, um homem magro com uma barba bem aparada. O que posso fazer por você? Gostaria de um extrato de todas as minhas contas dos últimos 5 anos, eu disse. E também preciso remover meu filho, Orin Nairn, da lista de curadores. O Sr. Pratt ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas não disse nada. Em meia hora, eu tinha todos os documentos necessários para comprovar que Orin havia sacado dinheiro regularmente da minha conta, pequenas quantias, mas o valor total era considerável. Agora, vamos ao First National Bank, eu disse a Baron quando saímos. Tenho um cofre lá com alguns documentos importantes. O cofre continha as escrituras originais da casa, meu testamento e outra coisa importante, um gravador de áudio do tamanho de um maço de cigarros. Nos últimos 3 anos, gravei todas as conversas que tive com meu filho e sua família. Não por paranoia, mas por precaução. Eu sentia que as atitudes estavam mudando e queria ter provas para o caso, para o caso de uma situação como aquela. Havia algo de triste em gravar meu próprio filho, flagrá-lo em mentiras e manipulações. Mas eu me consolava com a ideia de que não estava fazendo isso por vingança, mas em legítima defesa. De volta ao escritório de Baron, colocamos todos os papéis em sua mesa. Impressionante, Sra. N, disse ela, olhando os extratos bancários. A senhora se preparou bastante. Ensinei matemática por 35 anos, Baron. Não me confundo facilmente com números e esses registros. Baron pegou um gravador. Tem certeza de que quer usá-los? Pode acabar com seu relacionamento com seu filho. Fiquei pensando. Será que eu estava mesmo preparada para ir tão longe? Vamos mantê-los como reserva por enquanto, decidi. Talvez bastasse mencionar a existência deles. Baron assentiu e começou a redigir uma carta formal enquanto eu revisava a escritura da casa. A escritura de venda, o contrato de hipoteca, os recibos de pagamento, tudo estava em perfeita ordem. A casa me pertencia e somente a mim. Aqui, olhe para isto. Baron me entregou um rascunho de carta. Ela descrevia os fatos da violação da lei de despejo ilegal, mencionava as possíveis consequências, incluindo o processo criminal, e exigia o retorno imediato do acesso à casa. Li o texto com atenção. A carta estava impecavelmente escrita, profissional, sem emoção, mas com uma indicação clara da gravidade da situação. Adicione uma cláusula afirmando que eu poderia pedir indenização por danos morais e por quaisquer itens perdidos ou danificados, sugeri.
E vamos enviá-la não só para o Orin, mas também para o escritório dele. Para que os colegas de trabalho saibam que ele é um filho atencioso também. Barrow sorriu. Você quer mesmo dar uma lição nele, não é? Quero que ele perceba que velhice não é sinônimo de desamparo, e que isso não se faz com uma mãe. No mesmo dia, a carta foi enviada oficialmente por um mensageiro, exigindo a assinatura do destinatário. Agora só faltava aguardar a reação de Orin. À noite, Barrow me ofereceu uma taça de vinho. A justiça, disse ela, erguendo a taça. As lições da vida, eu disse, brindando com o meu copo. Sentamos perto da janela, observando as luzes da cidade ao entardecer. Barrow me contou sobre seu divórcio, sobre seu marido, que preferia uma secretária jovem, sobre a luta pela propriedade que compartilhavam, sobre o sentimento de traição e solidão. Sabe, senhora Ana, suas aulas me ajudaram nessa situação, disse ela. A senhora sempre disse que todo problema tem uma solução. Basta encontrar a abordagem certa. Que bom que você se lembrou daquela lição, Barrow, sorri. E, por favor, me chame de Aldis. Não estamos mais em aula. Tá bom, Aldis, ela gaguejou, desacostumada a dizer meu nome. A propósito, fiz uma pesquisa sobre Sunny Hills, aquele asilo para onde seu filho queria te mandar. Você sabe quanto custa morar lá? Acho que não é barato. $3.000 por mês por um pacote básico, sem assistência médica. Com a sua lesão, eles ofereceriam um pacote mais completo, por cerca de $5.000. Assobiei. Onde Orin planejava conseguir tanto dinheiro? Minha aposentadoria não seria suficiente. Da venda da sua casa, eu acho. Barrow tomou um gole de vinho. Verifiquei o valor de mercado dos imóveis no seu bairro. Uma casa como a sua vale uns $450.000. Balancei a cabeça. O valor parecia irreal. Quando Lawrence e eu compramos a casa, ela valia apenas $42.000. Então, meu filho esperava vender minha casa, me colocar em Sunny Hills e ficar com o resto do dinheiro. Exatamente, Barrow assentiu. E, a julgar pelos extratos bancários, ele está com problemas financeiros. Esses empréstimos das suas contas têm aumentado nos últimos meses, não é? Olhei para os meus registros. De fato, Orin havia sacado mais das minhas contas nos últimos 6 meses do que nos 2 anos anteriores. Você tem razão. Mas por que ele teria problemas com isso? Ele é um consultor financeiro de sucesso. A esposa dele trabalha. Talvez eles estejam vivendo além das suas possibilidades, Barrow deu de ombros. Ou ele fez alguns investimentos ruins. De qualquer forma, isso explicaria o desejo repentino dele de interná-la em um asilo. Fiquei pensando. Orin sempre gostou de viver em grande estilo. Os gadgets mais modernos, restaurantes caros, férias apenas em hotéis 5 estrelas. Talvez sua renda não desse conta das despesas. Bem, agora estou ainda mais curiosa para saber o que ele está fazendo na minha casa, eu disse. Você acha que ele já recebeu a carta? Um mensageiro deveria entregá-lo esta tarde, se não para Orin pessoalmente, então para um de seus colegas. De qualquer forma, em breve saberemos sua reação. Imaginei Orin lendo a carta escrita no papel timbrado do escritório de advocacia e seu rosto mudando de surpresa para raiva e depois para medo. Não sei porquê, mas aquela imagem me trouxe satisfação. Naquela noite, dormi inquieto. Sonhei com a casa vazia, com as portas escancaradas, como se gritasse por socorro. Vaguei pelos cômodos, procurando por algo importante, mas não conseguia me lembrar do que era. Acordei cedo com uma sensação de inquietação. No café da manhã, Barrow me contou que sua assistente havia descoberto algo interessante. Orin tirou uma folga do trabalho, disse que teve uma emergência familiar e recebeu a carta. Assenti. E agora ele provavelmente está procurando freneticamente uma saída ou vasculhando sua casa em busca dos documentos que você, tão atenciosamente, levou consigo, acrescentou Barrow. Imaginei Orin revirando gavetas, olhando embaixo dos colchões, batendo nas paredes em busca de esconderijos. Isso me fez rir e me sentir triste ao mesmo tempo. Deixe-o procurar, eu disse. Tudo que é importante já está aqui comigo, e o resto são só coisas. Não gosto do jeito que ele anda por aí. Barrow franziu a testa.
Talvez devêssemos chamar a polícia. Tecnicamente, ele estava invadindo a casa de outra pessoa. Balancei a cabeça. Não vamos chamar a polícia ainda. Ele é meu filho, aconteça o que acontecer. Vamos dar a ele uma chance de consertar as coisas. Baro concordou relutantemente. Depois do café da manhã, ela foi para o escritório e eu fiquei em seu apartamento. Eu precisava pensar nos próximos passos. Sentei-me perto da janela, olhando para o parque da cidade lá embaixo. Crianças brincavam no parquinho. Jovens mães conversavam nos bancos. Idosos passeavam tranquilamente pelas trilhas. Vida comum, seguindo seu curso. E só que a minha vida de repente saiu dos trilhos. Mas, estranhamente, não me senti vitimizada. Em vez disso, senti uma onda de energia que não sentia há muito tempo. Era como se aquela situação tivesse despertado em mim algo que estava adormecido há muito tempo: espírito de luta, determinação, clareza de espírito, qualidades que sempre estiveram comigo, mas que se apagavam ao longo dos anos sob o peso da rotina e da solidão. Oren Nair se considerava um homem de sucesso. Aos 48 anos, ele tinha tudo que um homem de sucesso deveria ter: um emprego de prestígio como consultor financeiro, uma linda esposa, 2 filhos, uma casa em um bom bairro e um SUV de luxo. Ele era respeitado pelos colegas, reverenciado por garçons em restaurantes caros, e concierges de hotéis sorriam ao ouvir seu nome. Ele era Oren Nair, um homem que sempre sabia exatamente o que queria e sabia como conseguir. Mas agora, sentado ao volante de seu carro no estacionamento subterrâneo de um prédio comercial, ele sentia aquela imagem se desintegrar diante de seus olhos. Em suas mãos, segurava um envelope que lhe fora entregue uma hora antes por um mensageiro, durante uma reunião com um cliente importante. O envelope trazia o logotipo da Q & Associates, um dos escritórios de advocacia mais famosos e caros de Bavers. Oren não abriu a carta imediatamente. Algo lhe dizia que ele não gostaria do conteúdo. Ele colocou o envelope de lado e tentou se concentrar na apresentação para o cliente, mas seus pensamentos voltavam à carta. E, finalmente, fez algo que nunca havia feito antes. Cancelou a reunião mais cedo, alegando uma emergência familiar. Agora, sentado no silêncio do carro, ele finalmente abriu o envelope. A carta havia sido escrita em linguagem jurídica seca, mas seu significado era claro. Oren foi acusado de despejar ilegalmente sua mãe, Aldis Nair, de sua própria casa no número 15 da rua Maple. Ele foi acusado de violar vários artigos do Código Civil, bem como de possível fraude relacionada a saques não autorizados das contas de Aldis Nair. A carta terminava com uma exigência de que ele devolvesse imediatamente as chaves da casa ao legítimo proprietário e um aviso de que, caso se recusasse, o caso seria encaminhado à polícia para apuração de infrações penais. Oren releu a carta 2 vezes, sem acreditar no que via. Como sua mãe, que mal conseguia usar o celular, conhecia uma advogada daquele calibre? E como ela sabia dos saques? Ele sempre fora cauteloso, pegando pequenas quantias que achava que sua mãe não notaria. Eram apenas empréstimos. Ele os pagaria assim que seus investimentos começassem a dar os retornos prometidos. Droga, murmurou Oren, amassando a carta. Deu a partida no carro e saiu do estacionamento, ultrapassando o limite de velocidade. Precisava falar com Giva imediatamente. Havia outra surpresa esperando por ele em casa. O mesmo envelope estava na mesa de centro da sala de estar. O mensageiro trouxe isto há cerca de 1 hora, disse Geneva, observando a reação do marido. Eu não abri. O que está acontecendo, Oren? Ele silenciosamente entregou a carta a ela, que já estava amassada. Geneva rapidamente a percorreu com os olhos, e seu rosto impecável se contorceu de raiva. Isso não pode ser verdade. Ela mal consegue se lembrar que dia é hoje, e de repente está contratando um advogado. Alguém está ajudando ela. Isso é óbvio. Oren desabou na cadeira, sentindo o pânico crescer dentro de si. Não era nada disso que ele havia planejado. Tudo deveria correr bem, sua mãe se mudando para uma casa de repouso, a casa sendo vendida, o dinheiro indo para uma conta controlada por ele como administrador. Parte do dinheiro seria destinada ao sustento de sua mãe, e o restante o ajudaria a sair do buraco financeiro em que se metera com seus investimentos fracassados. Temos que fazer alguma coisa. Geneva andava de um lado para o outro, batendo os calcanhares nervosamente no chão de parquete.
Você ligou para ela? Não, ainda não. Eu queria falar com você primeiro. Então ligue para ela. Descubra que tipo de jogo ela está jogando. Orin pegou o celular e discou o número da mãe. Bips longos, sem resposta. Tentou novamente. Mesmo resultado. Ela não atende, disse ele, jogando o telefone de volta no sofá. Eu disse que deveríamos ter feito as coisas de forma diferente, Geneva cruzou os braços. Eu deveria tê-la convencido aos poucos de que ela não conseguiria sozinha. Mostrar a ela como ela seria boa em Sunny Hills. E você decidiu fazer tudo de uma só vez. Não comece, retrucou Orin. Se tivéssemos seguido seu plano, ainda estaríamos nessa por mais 6 meses. Preciso do dinheiro agora. Você sempre, exclamou Genebra. Você já pensou em nós? O que acontecerá com a nossa reputação se isso for parar na justiça? O que as pessoas vão dizer quando descobrirem que Orin Nair, um consultor financeiro de sucesso, expulsou a própria mãe de casa? Orin empalideceu. Ele não tinha realmente pensado nisso. Reputação era uma parte importante do seu negócio. As pessoas confiavam nele com seu dinheiro, em parte porque o viam como um homem de família responsável. Se essa história vazar, precisamos convocar um conselho familiar imediatamente, decidiu. Ligue para Killian e Tajen e peça para eles virem o mais rápido possível. 2 horas depois, a família se reuniu na sala de estar. Killian, o filho mais velho, havia chegado correndo do escritório da empresa de tecnologia onde trabalhava como gerente júnior. Tajen, a filha de 19 anos, havia chegado da faculdade, triste por ter que perder uma festa. Então, a vovó contratou um advogado e está ameaçando processar o papai, resumiu Tajen após ouvir a história confusa do pai. Francamente, não estou surpreso. O que você quer dizer? Orin franziu a testa. Bem, nós praticamente a expulsamos de casa, Tajen deu de ombros. Eu também ficaria furioso. Não fizemos isso, disse Geneva, indignada. Oferecemos a ela acomodações mais adequadas à sua idade e saúde. Vamos lá, mãe, Tajen revirou os olhos. Todos sabemos que não foi uma oferta. O papai trocou as fechaduras enquanto a vovó estava no funeral. Isso é bem duro. Orin olhou para a filha com espanto. Quando ela tivera tempo para ser tão direta? Não muito tempo atrás, Tajen estivera completamente do lado deles, concordando com a conversa quando conversavam sobre como a avó estava cada vez mais distraída e sonhando com eles vendendo a casa e comprando um iate. A questão não é se fizemos a coisa certa ou errada, interrompeu Killian. A questão é o que fazer a seguir. Sugiro que devolvamos as chaves para a vovó e peçamos desculpas. Vamos fingir que foi um mal-entendido. Mal-entendido? Geneva ficou indignada. Depois de uma carta formal de um advogado, vai parecer uma admissão de culpa. Não somos culpados? Perguntou Killian. Orin suspirou. O conselho familiar não estava indo como ele esperava. Em vez de se unirem diante da ameaça, eles começaram a discutir entre si. Certo, vamos nos acalmar, disse ele, levantando as mãos. Precisamos decidir o que fazer com esta carta. Tentarei entrar em contato com a mamãe novamente e explicar a situação a ela. Que situação? Tajen bufou. Que queríamos vender a casa dela para pagar suas dívidas? Orin encarou a filha. O quê? Como você? Eu não sou cega, pai, Tajen cruzou os braços. Eu vi as notas que vêm em seu nome. Cobradores não escrevem cartões de felicitações. Houve um silêncio pesado na sala. Geneva olhou para o marido como se o visse pela primeira vez. Que colecionadores? Perguntou ela friamente. Você disse que estávamos apenas economizando dinheiro temporariamente por causa da volatilidade do mercado. Orin sentiu um suor frio percorrer-lhe as costas. Definitivamente, não era algo que ele planejava discutir naquele dia. É uma longa história, disse ele. Vamos lidar com o problema da mamãe primeiro. Não, eu quero saber agora, insistiu Geneva. Quão ruim está? Orin desistiu. Devo cerca de $200.000. Os investimentos que fiz no ano passado acabaram não sendo tão seguros quanto eu pensava.
R$ 200.000? Geneva pulou do sofá. Você investiu R$ 200.000 em alguma aposta e não me contou? Não foi uma aposta. Era uma criptomoeda promissora que iria crescer pelo menos 5 vezes. Meu Deus, Geneva cobriu o rosto com as mãos. Você investiu nossas economias em criptomoedas. Você, o consultor financeiro que vivia dizendo aos clientes para diversificarem e tomarem cuidado. Tecnicamente, não eram só as nossas economias, interrompeu Killian. A julgar pela carta do advogado, o dinheiro da vovó também estava lá. Oren lançou ao filho um olhar aniquilador. Eu ia pagar tudo de volta assim que a casa fosse vendida. Que não lhe pertence, Tajem completou por ele. Meu Deus, isso é um pesadelo, lamentou Geneva. Podemos ser processados. Você pode perder sua carteira. Todo mundo vai descobrir. Ninguém vai descobrir, gritou Oren. Nós vamos resolver isso. Vou falar com a mamãe. Explicar a situação para ela. Ela vai entender. Você acha mesmo que a vovó venderia a casa dela para cobrir suas dívidas depois que você a expulsou? Perguntou Killian, incrédulo. Oren não respondeu. Para ser sincero, ele próprio não acreditava mais. Mas era impossível admitir que havia prendido a si mesmo e a sua família. Preciso ir até ela, disse-lhe por fim. Preciso falar com ela pessoalmente. Você sabe onde ela está? Geneva perguntou. Não, mas vou descobrir. Ela não pode ter viajado muito. Talvez esteja na casa da amiga Elizabeth, sugeriu Tajem. Elas costumam ir juntas àqueles clubes do livro delas. Boa ideia, assentiu Oren. Vou ligar para Elizabeth. Mas Elizabeth não sabia nada sobre o paradeiro de Aldis. Nem seus outros amigos, para quem Oren ligou na hora seguinte, sabiam. Parecia que sua mãe simplesmente havia desaparecido. Ela não pode simplesmente desaparecer, disse ele, irritado, guardando o telefone após outra ligação infrutífera. Alguém precisa saber onde ela está. E aquela advogada, sugeriu Killian. Certo. Talvez devêssemos tentar contatá-la. Ela? Oren interrompeu. Sim, Baruch. Ela é bem conhecida na cidade. Ganhou alguns casos de destaque contra empresas. Li sobre ela na revista de negócios. Oren congelou. Baruch. O nome me pareceu vagamente familiar. Espere, disse-lhe lentamente. Baruch. Ela estudou na Bavers High School. Não faço ideia, Killian deu de ombros. Por quê? Se for a mesma Baruch, ela foi aluna da mamãe. Oren ficou ainda mais pálido. Mamãe sempre teve orgulho dela. Disse que Baruch tinha uma mente brilhante e que daria uma ótima advogada. Espere um minuto, interveio Geneva. Você está me dizendo que sua mãe é amiga de um dos melhores advogados da cidade? E você não pensou nisso quando estava planejando sua façanha? Oren afundou na cadeira, sentindo as forças se esvaindo. Não, ele certamente não havia considerado esse fator, assim como muitas outras coisas. A vovó sempre manteve contato com os ex-alunos, disse Tajem. Lembra daquele cara da NASA que a visitou no Natal há 2 anos? Ou daquela cirurgiã que a aconselhou depois da queda? A vovó conhece muita gente bem-sucedida. Oren se lembrou. Sua mãe tinha relações com muitos de seus ex-alunos, que pareciam ter afeto e respeito genuínos por ela, diferentemente do próprio filho. Vou ligar para o escritório do Kill, decidiu. Vou tentar marcar uma consulta. Mas a ideia fracassou. A secretária educadamente o informou que a senhorita Kill não atendia ligações do Sr. Nairn e o aconselhou a ler a carta e cumprir suas exigências. O que vamos fazer? Geneva perguntou enquanto Oren jogava o telefone fora, furioso. Não sei, gritou ele. Simplesmente não sei. A situação parecia desesperadora. Sua mãe, que ele considerava uma velha indefesa, subitamente estava um passo à frente dele. Ela tinha um advogado poderoso, provas de sua fraude financeira e, aparentemente, a determinação de lhe dar uma lição. Talvez devêssemos desistir, sugeriu Killian. Devolver as chaves para a vovó,
pedir desculpas e torcer para que ela não nos processe. Oren queria protestar, dizer que não era tão simples assim, que precisavam vender a casa para pagar as dívidas. Mas, de repente, percebeu que estava encurralado. Qualquer atitude que tomasse só pioraria as coisas. Certo, ele disse finalmente. Vou pegar as chaves de volta e tentar falar com ela. E as dívidas, Geneva o lembrou. Vou pensar em alguma coisa, disse Oren, incerto. Talvez eu faça um empréstimo com garantia da nossa casa. Nossa casa? Geneva se levantou de um pulo. Nem pense nisso. Não vou deixar você arriscar o teto sobre as cabeças dos nossos filhos por causa dos seus investimentos malucos. Então o que você está propondo? Gritou Oren. Eu não tenho $200.000. Estou correndo o risco de falência, talvez até de prisão, se descobrirem que usei fundos de clientes. Houve um silêncio mortal na sala. Geneva encarou o marido com os olhos arregalados. Recursos de clientes, sussurrou ela. Você usou dinheiro de clientes para seus investimentos? Oren percebeu que havia dito algo desnecessário. Não ia admitir, nem mesmo para a esposa. Eram empréstimos temporários, murmurou. Eu planejava pagar tudo antes da auditoria anual, com juros. Meu Deus, Geneva afundou no sofá como se suas pernas não a sustentassem mais. É o fim. Estamos falidos. Você vai para a cadeia. O que vou dizer às pessoas? Como vou olhar para Cheryl e Martin, ou para os meus pais? Oren não respondeu. Ele ficou olhando para um ponto, tentando perceber a magnitude do desastre em que sua vida havia se transformado. Tudo começara de forma tão inocente, um pequeno empréstimo do fundo de um cliente para fazer um investimento lucrativo. Ele estava confiante de que a criptomoeda decolaria e que lhe devolveria o dinheiro com lucro. Mas ela desmoronou. Então, ele tomou mais dinheiro emprestado para atingir o ponto de equilíbrio em outro investimento, e outro, até que o buraco da dívida se tornou tão profundo que sair dele parecia impossível. Vender a casa da mãe era sua última esperança. $450.000, o suficiente para cobrir as dívidas, pagar a primeira vez da mãe em Sunny Hills e talvez até deixar um pouco de dinheiro sobrando para um novo começo. Mas agora essa esperança também havia desmoronado. Sua mãe não estava tão desamparada assim. E, aparentemente, ela estava bem ciente das manipulações financeiras dele. Preciso falar com ela, repetiu Oren. Explique a situação. Talvez ela entenda e ajude. Depois que você a expulsou de casa? Perguntou Tajen, cético. Duvido. Não tenho escolha, Oren retrucou. Ou eu a convenço a me ajudar, ou... Ele não terminou a frase, mas todos entenderam o que ele queria dizer. Vou voltar para a faculdade, disse Tajen, levantando-se do sofá. Preciso pensar em tudo isso. Espera, querida, Geneva tentou impedir a filha. Temos que nos manter unidas como família. Família? Tajen sorriu amargamente. A mesma família que expulsou a avó dela de casa? Não, obrigada. Eu passo. Ela saiu do quarto, batendo a porta com força. Killian também se levantou. Acho que eu também vou, disse ele. Tenho uma apresentação importante amanhã. Preciso me preparar. Killian, por favor, implorou Oren. Preciso do seu apoio. Desculpe, pai, Killian balançou a cabeça. Mas não posso apoiar o que você fez. Não com a vovó. Não com o dinheiro do cliente. É simplesmente errado. Ele também saiu, deixando Oren e Geneva sozinhos na sala de estar, que de repente pareceu grande e vazia demais. O que nós fizemos? Sussurrou Geneva, olhando para o marido com uma mistura de desgosto e medo. No que você nos meteu? Oren não respondeu. Ele encarou a carta do advogado sobre a mesa de centro, tentando entender o momento em que sua vida havia decaído. Quando ele decidiu que poderia superar o mercado? Quando ele pediu dinheiro emprestado a clientes pela primeira vez? Ou quando ele começou a ver sua mãe não como alguém a quem ele devia tudo, mas como um fardo e uma fonte de dinheiro em potencial? Ele não sabia. Mas a cada minuto que passava, ele percebia mais e mais claramente o quão grave era o erro que havia cometido ao subestimar sua mãe e superestimar sua própria astúcia.
O Southwind Café sempre foi meu lugar favorito em Bavers. Um lugar pequeno e aconchegante, com mesas de madeira, luz suave e o aroma de produtos assados frescos. Eu costumava vir aqui aos sábados para tomar uma xícara de chá, ler um livro e me distrair da vida cotidiana por 1 ou 2 horas. Era também onde eu comemorava o fim do ano letivo com meus colegas, para onde levava o Orin quando criança em feriados especiais e onde comemorava sua entrada na faculdade. Hoje, voltei aqui com uma função completamente diferente, não como visitante regular, mas como participante de um conflito familiar a ser resolvido. Baro caminhava ao meu lado, imponente e confiante em seu terno marfim de corte impecável. Minha ex-aluna e agora minha advogada. Tem certeza de que está pronto para essa conversa? Perguntou ela, segurando a porta para mim. Podemos adiar a reunião se precisar de mais tempo. Quanto mais adiarmos, mais difícil será, respondi ao entrar no café. Além disso, já me preparei o suficiente. Baro assentiu, compreensiva. Durante aqueles dias em seu apartamento, havíamos planejado cuidadosamente a próxima reunião. Cada palavra, cada documento, cada gravação de áudio, tudo estava pronto para a batalha. Notei o Orin imediatamente. Ele estava sentado à mesa do fundo, tamborilando nervosamente os dedos na xícara de café. Ele não parecia bem, terno amassado, olheiras, barba rala no rosto normalmente barbeado. Parecia que os últimos dias não tinham sido fáceis para ele. Bem, ele havia escolhido esse caminho. Boa tarde, Orin, eu disse enquanto me aproximava da mesa. Você se importa se a senhorita Kill e eu nos sentarmos? Meu filho se encolheu e olhou para cima. Devia estar tão imerso em pensamentos que não percebeu nossa aproximação. Mãe. Ele se levantou, derrubando a xícara desajeitadamente. O café derramou na mesa toda. Que bom que você veio. Ele estendeu a mão para me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Não era a hora para demonstrações de afeto fingidas. Vamos sentar, disse Baro, gesticulando para a garçonete. E, por favor, traga alguns guardanapos. Estávamos sentados a uma mesa. Tirei uma caixinha da bolsa e coloquei sobre a mesa. O que é isso? Perguntou Orin, olhando para a caixa com desconfiança. Um gravador, respondi. Você se importa se eu gravar nossa conversa? Por quê? Ele sorriu nervosamente. Estamos apenas conversando em família. Como uma família, repeti, ligando a fita. Escolha de palavras interessante, considerando as circunstâncias. A garçonete trouxe guardanapos e limpou o café derramado. Pedimos chá para mim, água mineral para o Baro e outro café para o Orin. Mãe, escuta, começou Orin enquanto a garçonete se afastava. Sei que o que fiz foi imprudente, mas agi de boa fé. Estava preocupada com a sua segurança, com a sua saúde. Por favor, levantei a mão, interrompendo o fluxo das palavras dele. Vamos deixar por isso mesmo. Você não estava preocupado com a minha saúde quando trocou as fechaduras da minha casa enquanto eu estava no funeral de um amigo. Você estava preocupado com seus problemas financeiros. Orin empalideceu. Não sei o que você quer dizer. 200 mil reais em dívidas, Orin, eu disse calmamente. Investimentos fracassados em criptomoedas, uso de fundos de clientes, possíveis problemas legais. Não é mesmo? Seus olhos se arregalaram de surpresa. Onde você? Não importa, interrompi-o, o que importa é que você decidiu resolver seus problemas às minhas custas. Venda minha casa, me internem em uma casa de repouso e usem o resto do dinheiro para pagar suas dívidas. Ele ficou em silêncio, com os olhos baixos. Isso foi mais eloquente do que qualquer confissão. Mãe, eu ia te pagar de volta, disse-lhe finalmente. Assim que meu negócio melhorasse. Como você pagou o dinheiro que vinha sacando das minhas contas nos últimos 5 anos? Perguntei, tirando extratos bancários da bolsa. Aqui, por exemplo, você sacou $500 no dia 23 de março, outros $700 no dia 10 de abril e outros $1.200 no dia 1º de maio. Isso também foi um empréstimo temporário? Orin olhou para as declarações com horror. Não entendo como você... Como eu sabia, sorri. Orin, eu dei aula de matemática por 35 anos. Você acha que eu não notaria dinheiro sumindo das minhas contas com frequência?
Já vi de tudo, todas as vezes. Eu só estava esperando você confessar e explicar por que precisava do dinheiro. Mas você não disse nada e continuou pegando. Eu ia devolver tudo, ele repetiu como um disco quebrado. Claro que sim, concordei. Assim como os $80.000 que você pegou, supostamente para investir em mim, 3 anos atrás. Cadê, Orin? Cadê os meus $80.000? Ele permaneceu em silêncio, desviando o olhar. Baro observava silenciosamente nossa conversa, ocasionalmente fazendo anotações em seu caderno. Sabe qual é a coisa mais triste? Continuei. Se você simplesmente viesse até mim e fosse honesto sobre seus problemas, eu te ajudaria. Você é meu filho. Eu sempre te apoiei, mas você escolheu agir pelas minhas costas, me enganar e depois me expulsar da minha própria casa. Eu não te expulsei, Orin ficou indignado. Eu te ofereci para morar conosco e depois se mudar para Sunny Hills. Por $5.000 por mês, esclareci. E quanto tempo você planejava pagar pela minha estadia lá? 1 ano? 2? E depois? Orin não respondeu. Nós dois sabíamos a resposta. Senhor Nairn, Baro interveio. Não estamos aqui para culpá-lo. Queremos encontrar uma solução que satisfaça a todos. Que solução? Ele sorriu amargamente. Estou com uma dívida de $200.000. Posso ir para a cadeia se descobrirem que usei dinheiro de clientes. Posso perder minha licença. A única solução é vender a casa da minha mãe. E não, balancei a cabeça. Minha casa não está à venda. Nunca. Então o que você sugere? Ele quase gritava, atraindo a atenção dos outros visitantes. Que eu vá à falência, que eu vá para a cadeia. É isso que você quer, mãe? Não, respondi calmamente. Quero que você perceba que o que fez foi errado e que se redima dos seus erros. Como? Ele ergueu as mãos. Não posso simplesmente tirar $200.000 do nada. Senhor Nairn, Baro interveio novamente. Preparamos uma proposta que pode ajudar a resolver o seu problema. Mas, primeiro, há algumas outras coisas que gostaríamos de esclarecer. Ela tirou uma pasta de documentos da pasta. Diga-me, o senhor já contou à sua família como a casa da sua mãe foi comprada? Orin franziu a testa. O que isso tem a ver? Apenas responda a pergunta, insistiu Baro. Bem, meus pais compraram logo depois que eu nasci, Orin deu de ombros. Meu pai trabalhava na biblioteca, minha mãe na escola. Eles estavam juntando dinheiro para a entrada há muito tempo. Isso não é bem verdade, eu disse. A casa foi comprada com o dinheiro da venda da propriedade dos meus pais. Seu pai trabalhava na biblioteca e eu trabalhava na escola, mas nossos salários eram apenas o suficiente para pagar a hipoteca e as despesas básicas. A entrada, 40% do valor da casa, foi feita inteiramente com o meu dinheiro. E daí? Orin perguntou incompreensivelmente. Então, você vem dizendo à sua esposa e aos seus filhos há anos que a casa foi uma herança do seu pai, respondi. Que foi ele quem deu à família um lugar para morar, que o mérito era dele. Eu nunca disse isso. Você disse? Tirei um pequeno gravador da bolsa. Vamos ouvir. Apertei o play. A voz de Orin saiu pelo alto-falante. Meu pai comprou esta casa. Ele trabalhou duro para nos dar um lugar para morar. E agora minha mãe está lá sozinha, ocupando 4 cômodos que poderiam render um bom dinheiro quando vendidos. Apertei o botão de pausa. Essa foi uma conversa que você teve com a Giva há 2 meses, expliquei. Você estava jantando no quintal e eu estava entrando pela cozinha. Você nem me notou. Orin encarou o gravador como se fosse uma cobra venenosa. Você estava gravando nossas conversas, sussurrou. Por quanto tempo? 3 anos, respondi. Desde que notei o dinheiro sumindo das minhas contas. Desde que você começou a dizer à Giva e às crianças que eu estava ficando cada vez mais distraída e precisava de supervisão. Desde que você começou a discutir a venda da minha casa como se eu já estivesse morta. Apertei outro botão no gravador. Agora Geneva falou, ela não pode viver sozinha. É perigoso.
Se algo acontecer com ela, seremos nós os culpados. É melhor interná-la em uma casa de repouso onde profissionais cuidarão dela e vender a casa. De qualquer forma, é grande demais para uma pessoa só. A voz de Oren novamente: já dei uma olhada nos preços em Sunny Hills. O pacote básico custa $3.000 por mês. Se você vender a casa por $450.000, poderá pagar as despesas de moradia dela por alguns anos adiantado, e o resto do dinheiro. Desliguei a fita. Tenho dezenas dessas conversas, eu disse. Onde você discute minha velhice, minha demência, minha incapacidade de viver sozinha. Onde você planeja como se desfazer dos meus bens, onde você, Oren, convence seus filhos de que me tornei um fardo. Oren sentou-se com a cabeça baixa, os ombros caídos, como se todo o ar tivesse sido expelido. Por que você está fazendo isso, mãe? Perguntou baixinho. Para me humilhar? Para se vingar de mim? Não, balancei a cabeça. Para me proteger. E para te fazer perceber que não sou uma velha indefesa que se deixa enganar e joga fora. Ainda sou sua mãe, Oren, e mereço respeito. Houve silêncio no café. Até os outros clientes pareceram se acalmar, sentindo a tensão na nossa mesa. O que vocês querem de mim? Perguntou Oren finalmente. Que eu peça desculpas. Certo, peço desculpas. O que eu fiz foi errado. Eu não deveria ter trocado as fechaduras. Eu não deveria ter aceitado o seu dinheiro. Eu admito. O que mais? Quero que você me devolva as chaves da minha casa, eu disse. E quero que você conte a verdade à sua família, toda a verdade sobre o dinheiro, sobre a casa, sobre suas dívidas e como você planejava resolver seus problemas às minhas custas. E em troca, ele olhou para cima. Você me ajudaria com minhas dívidas? Não, balancei a cabeça. Não vou pagar pelos seus erros, Oren, mas tenho outra oferta. Acenei para Baro, e ela tirou outra pasta da maleta. Analisamos sua situação financeira, Sr. Nairn, disse ela. E elaboramos um plano para reestruturar sua dívida. O senhor pode vender sua participação na empresa de investimentos, o que lhe renderá cerca de $120.000. O restante pode ser coberto com a venda do seu carro e de alguns outros ativos. Vender minha participação na empresa? Oren olhou para ela horrorizado. Este é o trabalho da minha vida. Estou construindo esta empresa há 15 anos. Você tem alguma outra sugestão? Perguntou Baro. Considerando que, em caso de divulgação de informações sobre o uso indevido de fundos de clientes, você não só perde a empresa como também pode acabar sendo investigado. Oren ficou em silêncio, contemplando a situação. Eu podia ver as emoções mudando em seus olhos, raiva, medo, desespero e, finalmente, humildade. Eu não tenho escolha, tenho, ele sorriu amargamente. Sempre há uma escolha, respondi. Você pode recusar a nossa oferta. Pode continuar procurando maneiras de tomar conta da minha casa. Pode até tentar me declarar incompetente, embora, dadas as evidências que temos, isso seja difícil. Mas também pode aceitar ajuda e corrigir seus erros. Ajuda, ele bufou. Você chama isso de ajuda? Você está basicamente me forçando a vender o trabalho da minha vida. Estamos oferecendo uma saída para uma situação que você mesmo criou, disse Baro calmamente. A alternativa é falência e possível processo criminal. Oren passou a mão pelo rosto, como se tentasse enxugar o cansaço. Preciso pensar, disse ele, e falar com Giva. Claro, assenti. Mas lembre-se de que esta oferta é por tempo limitado. Você tem 3 dias para pensar a respeito. E depois? Ele me olhou desafiadoramente. Você vai me processar? Vai mandar essas fitas para a polícia? Para a Comissão de Valores Mobiliários? Espero que não chegue a esse ponto, eu disse suavemente. Você é meu filho, Oren. Não importa o que aconteça, eu te amo e quero o melhor para você. Mas também quero que você entenda que suas ações têm consequências, e às vezes você tem que pagar pelos seus erros. Ele assentiu sem olhar para mim. Entendo. 3 dias. E mais uma coisa, acrescentei. Quero que você devolva as chaves da minha casa hoje. Oren tirou um molho de chaves do bolso e colocou-a sobre a mesa. Aqui.
São todas elas? Não, balancei a cabeça. Há mais uma coisa que quero que você entenda. Inclinei-me na direção dele e baixei a voz para que não fossemos ouvidos nas mesas vizinhas. A casa nunca foi o legado do seu pai, Oren. Foi a minha casa desde o início. Comprei-a com o dinheiro que meus pais me deixaram. Paguei a hipoteca enquanto trabalhava meio período depois que seu pai morreu. Fiz uma segunda hipoteca para pagar sua mensalidade da faculdade. Investi não apenas dinheiro nesta casa, mas um pedaço da minha alma, e não vou deixar você ou qualquer outra pessoa tirar isso de mim. Oren olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Havia surpresa em seus olhos e algo mais, talvez uma compreensão tardia. Eu não sabia, murmurou. Sobre o dinheiro dos seus pais? Sobre o segundo empréstimo? Papai nunca disse. Seu pai morreu quando você tinha 8 anos, lembrei-o, ele não pôde te contar muita coisa, mas eu estive ao seu lado todos esses anos. Você poderia simplesmente ter me perguntado. Ele assentiu, baixando os olhos. Sinto muito, mãe. Sinto muito mesmo. Eu sei. Coloquei a mão na palma dele. E acredito que você pode consertar seus erros. Não por mim, mas por você e sua família. Esse foi o fim da nossa reunião. Oren saiu primeiro, deixando o dinheiro do café e a chave da minha casa intocados sobre a mesa. Baru e eu ficamos sentados por um tempo, terminando nosso chá. Você foi ótimo, disse ela respeitosamente. Firme, mas justo. Só quero que ele entenda, suspirei. Oren sempre foi um garoto ambicioso, sempre quis mais do que tinha. Isso não é ruim por si só. Mas em algum momento, ele se esqueceu das coisas importantes: honestidade, respeito, família. Você acha que ele aceitará sua oferta? Ele não tem escolha, dei de ombros. A alternativa é assustadora demais para considerar, mas não é esse o ponto. É importante que ele perceba seus erros e aprenda uma lição. Caso contrário, toda essa história não lhe ensinará nada. Baru assentiu, juntando seus papéis. O que você vai fazer agora? Vai voltar para casa? Sim, sorri. Mas primeiro, vou trocar as fechaduras, só por precaução. Pagamos e saímos do café. O dia estava claro e quente, com uma brisa leve trazendo o perfume das tilhas em flor. Inalei o aroma profundamente, sentindo a tensão dos últimos dias gradualmente se dissipar. Ainda havia muito trabalho pela frente: voltar para casa, colocar as coisas em ordem, talvez até fazer as pazes com a família do meu filho, mas a parte mais difícil parecia ter passado. Sabe, Baru, eu disse enquanto caminhávamos até o carro dela. Na minha idade, você começa a dar valor às coisas simples: um teto sobre a cabeça, uma boa xícara de chá, a chance de ler um livro em paz na sua poltrona favorita. Eu não queria uma guerra com meu próprio filho. Eu só queria manter o que me era caro. E você fez isso, Baru sorriu. Além disso, você lhe ensinou uma lição que ele não esquecerá tão cedo. Espero que sim, assenti. Afinal, fui professor a vida toda. Ensinar é o que eu faço de melhor. Voltar para casa acabou sendo uma experiência estranha. Fiquei parada na porta, segurando as chaves novas. Baru e eu tínhamos decidido trocar as fechaduras antigas no mesmo dia em que Oren me devolveu as chaves. Não que eu não confiasse no meu filho, mas cautela nunca é algo ruim. A casa parecia quase exatamente como eu a deixara quando fui ao funeral de Doreen Uffington. Quase, mas não exatamente. Havia sinais de uma busca apressada: as gavetas da cômoda abertas e não totalmente fechadas, os livros nas prateleiras deslocados, o carpete da sala amassado. Oren procurava alguma coisa: documentos, dinheiro, objetos de valor. Talvez até tivesse encontrado algumas das pequenas coisas que eu não tivera tempo de levar. Mas as coisas importantes permaneceram comigo: as escrituras da casa, os extratos bancários, as gravações de áudio das nossas conversas. Caminhei lentamente pelos cômodos, colocando as coisas de volta em seus devidos lugares, restaurando a ordem. Era uma espécie de ritual. Eu estava tornando aquela casa minha novamente, apagando os vestígios da intrusão. No quarto, tirei minha aliança do porta-joias, a única coisa de valor que não levei comigo quando fui embora. Não por esquecimento, mas porque tinha certeza de que Oren não tocaria na relíquia de família.
E, de fato, a aliança ainda estava lá. Talvez, lá no fundo, meu filho ainda tivesse alguns princípios morais. Passei a primeira semana após meu retorno arrumando a casa e pensando no que tinha acontecido. Baro ligava regularmente para se certificar de que eu estava bem. Nunca mais tive notícias de Oren. Então, no 8º dia, a campainha tocou. Na soleira estava Kilian, meu neto mais velho. Ele parecia inseguro, mudando o peso do corpo de um pé para o outro, segurando um pequeno buquê de flores silvestres. Oi, vovó, disse ele, estendendo o buquê para mim. Posso entrar? Recuei silenciosamente, deixando-o entrar. Fomos para a cozinha, onde coloquei as flores num vaso e fiz chá. Como vai? Perguntou Kilian quando nos sentamos à mesa. Tudo bem, respondi. E você? Para ser sincero, não está tão bom, ele balançou a cabeça. Depois de tudo o que aconteceu, não é o melhor momento para a família. Esperei em silêncio que ele continuasse. Kilian sempre foi o mais atencioso dos meus netos, o mais reflexivo e introspectivo. Eu sabia que ele precisava de tempo para formular seus pensamentos. Mamãe e papai estão à beira do divórcio, disse-lhe finalmente. Depois que papai nos contou sobre as dívidas e o que planejava fazer com a sua casa, mamãe ficou furiosa. Eles brigam o tempo todo. Tajen quase nunca está em casa, sempre na faculdade ou na casa da namorada. E eu simplesmente não sei o que fazer. O que você quer fazer? Perguntei. Kilian deu de ombros. Sinceramente, eu quero que as coisas voltem a ser como eram, quando éramos uma família normal. Quando íamos almoçar lá em casa aos domingos, e você contava histórias sobre seus alunos, e o papai fazia piadas, e a mamãe ria das piadas dele. Suspirei. Aqueles eram bons tempos, de fato. Mas já tinham passado muito antes da história das fechaduras. Gradualmente, ano após ano, nosso relacionamento mudou. Oren tornou-se cada vez mais distante, Geneva cada vez mais fria. Os netos cresceram e cuidaram de seus negócios. Os almoços de domingo tornaram-se uma formalidade e depois pararam. Eu só recebia visitas nos feriados, e nem sempre. Sabe, Kilian, eu disse, às vezes você não pode voltar atrás, mas pode construir algo novo, algo talvez até melhor que o antigo. Ele me olhou esperançoso. Você acha que é possível? Depois de tudo o que aconteceu? Acho que vale a pena tentar, sorri. Que tal revivermos a tradição dos almoços de domingo neste domingo na minha casa? Você vem? Claro, ele assentiu. E os outros? Vou convidar todo mundo, eu disse. Deixe que eles decidam. No domingo, acordei cedo e fiz minha torta de maçã especial, a torta de maçã que Oren adorava quando criança. Depois, assei frango com ervas, fiz purê de batatas e salada. Às 14 horas, a mesa estava posta, a casa limpa e eu, com meu melhor vestido, esperava meus convidados. Kilian chegou primeiro, ajudou a arrumar as cadeiras e trouxe uma garrafa de bom vinho. Tajen chegou em seguida, inesperadamente arrumado e sério, com uma caixa de bolos de uma confeitaria chique. Oren e Geneva foram os últimos a chegar, quando eu já quase havia perdido as esperanças. Eles mantiveram distância um do outro, não falaram, mas o fato de terem se reunido era um bom sinal. O almoço começou formalmente. Trocamos frases formais, evitando falar sobre o que havia acontecido, mas, gradualmente, a cada minuto que passava, o clima foi ficando mais agradável. Kilian falou sobre seu novo projeto no trabalho. Tajen compartilhou seus planos para um estágio de verão. Até Geneva se acalmou um pouco quando elogiei sinceramente seu novo penteado. Apenas Oren permaneceu em silêncio, olhando para o prato. Eu podia ver como era difícil para ele estar ali, na casa que tentou tirar de mim, no meio da família para a qual teve que admitir seus erros. Depois da sobremesa, quando os netos foram para a sala escolher um filme para assistir e Geneva me ajudou a lavar a louça, chamei Oren de lado. Como você está? Perguntei. Tudo bem, ele deu de ombros, sem me olhar nos olhos. Vendi minha participação na empresa, como você e o Baro sugeriram. Paguei a maior parte das minhas dívidas. Estou procurando um novo emprego. Como vão as coisas? Nada bom, ele sorriu amargamente. Quem precisa de um consultor financeiro com a reputação manchada?
A SEC abriu uma investigação. Se encontrarem evidências de desvio de fundos de clientes, posso perder minha licença. Desculpe, Orin, eu disse com sinceridade. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Eu sei, mãe. Ele finalmente olhou para mim. A culpa é minha. É toda minha. Eu me joguei naquela armadilha e depois tentei escapar às suas custas. Foi indigno. Pela primeira vez em muito tempo, houve remorso genuíno em sua voz, não um arrependimento ostensivo, nem um pedido formal de desculpas, mas uma compreensão real do seu erro. Tenho uma proposta para você, eu disse. Você se lembra do Sr. Phelps, seu antigo colega do ensino médio, aquele que dava aulas de economia? Sim, ele assentiu. Ele agora administra um centro de educação para adultos. Estão procurando um professor de educação financeira. Conversei com ele sobre você. Orin me olhou incrédulo. Você me recomendou depois de tudo que fiz? Você é meu filho, Orin. Coloquei a mão em seu ombro. Não importa o que aconteça, e você sempre foi bom com finanças. Sim, você cometeu um erro grave. Mas isso não significa que não mereça uma segunda chance. Não sei o que dizer, ele parecia confuso. Obrigado, mãe. Não me agradeça antes da hora, sorri. O salário lá é bem menor do que o que você está acostumado, e você vai ter que trabalhar duro, mas é um trabalho honesto que pode ajudar as pessoas a evitar os mesmos erros que você cometeu. Ele assentiu, considerando minhas palavras. Vou ligar para o Sr. Phelps amanhã. Essa conversa foi um ponto de virada. Não de imediato, é claro. Levou meses para reconstruir a confiança, mas, aos poucos, nossa família começou a reconstruir nosso relacionamento. Orin conseguiu um emprego no centro educacional. No começo, foi difícil. Ele teve que se acostumar não apenas com o novo emprego e com um salário muito mais modesto, mas também lidar com sentimentos de humilhação. Ex-consultor financeiro de sucesso, ele agora ensinava noções básicas de economia para donas de casa e aposentados. Mas, com o tempo, encontrou realização no trabalho. Sua experiência prática, incluindo erros, provou ser valiosa para seus alunos. Ele conseguia usar exemplos da vida real para mostrar a que a falta de educação financeira e a tomada descontrolada de riscos poderiam levar. Ele e Geneva se divorciaram, afinal. Muita desconfiança e ressentimento se acumularam entre eles. Mas o divórcio foi civilizado, sem escândalos e sem esclarecimentos públicos sobre o relacionamento. Geneva se mudou para outra cidade, mais perto dos pais, e Orin ficou em Bavers, alugando um pequeno apartamento perto do centro. Os netos foram os que mais mudaram, especialmente Tajen. De uma menina frívola, interessada apenas em festas e moda, ela se transformou em uma estudante de direito séria. Talvez tenha sido influenciada pelo exemplo de Baruchil, que conheceu em um de nossos almoços de domingo. Kilian também amadureceu. Ele passou a se interessar mais pela história da família, perguntando-me sobre meus pais, sobre minha juventude, sobre como Laurence e eu nos conhecemos e construímos nossas vidas. Um dia, ele confessou que nunca havia considerado o quanto de trabalho e sacrifício havia por trás daquilo que ele sempre dera como certo. Os almoços de domingo se tornaram uma tradição. A cada semana, minha casa se enchia de vozes, risos, às vezes discussões, mas sempre emoções genuínas. Nos tornamos uma família novamente não perfeita, com nossos próprios problemas e desentendimentos, mas real. 6 meses depois do nosso primeiro jantar de domingo, decidi que era hora de uma mudança muito planejada. Para outro jantar em família, convidei não apenas Orin e os netos, mas também Baro e seu novo marido, além de alguns velhos amigos. Quando todos estavam à mesa, levantei-me e bati levemente o garfo no copo para chamar a atenção. Tenho um anúncio a fazer, eu disse quando todos ficaram em silêncio. Vou viajar daqui a um mês. Viajando? Perguntou Orin, surpreso. Para onde? Para a Europa, sorri. Primeiro para a Inglaterra. Sempre quis ver o Museu Britânico Stonehenge, depois França, Itália e Grécia. Por 3 meses. 3 meses? Kilian pareceu chocado. Mas, vovó, você nunca viajou para além do estado vizinho. É exatamente por isso que agora é a hora, concordei. Tenho 73 anos. Se não for agora, quando?
Mas e a casa? Perguntou Orin. Quem vai cuidar dela? Pedi ao Kilian para ficar aqui enquanto eu estivesse fora, eu disse. Ele concordou. Certo, Kilian. Meu neto assentiu, ainda surpreso. Sim, mas eu não sabia que você ia ficar fora por 3 meses. Onde você conseguiu dinheiro para uma viagem dessas? Perguntou Orin. Deve custar uma fortuna. Tenho economizado aos poucos nos últimos 15 anos, eu disse, em uma conta especial que ninguém conhecia. Nem você, Orin, com todos os seus empréstimos, tinha conseguido. Uma risada percorreu a sala. Meu filho corou, mas também sorriu. Ele havia aprendido a lidar com seus erros do passado com uma dose de autoironia. E quando você teve tempo de planejar tudo isso? Perguntou Tajen. Ah, já faz muito tempo, pisquei para ela. Mas só finalizei os detalhes recentemente, com a ajuda da Baro. Ela me ajudou a reservar hotéis e excursões. Todos os olhares se voltaram para Baro, que sorriu modestamente. Sua avó é uma pessoa muito determinada, disse ela. Quando ela se decide sobre algo, não há como pará-la. É isso mesmo, murmurou Orin, e todos riram novamente. O resto da noite foi dedicado a discutir minha próxima viagem. Tajen me aconselhou sobre as roupas que eu deveria levar. Kilian se preocupou com a segurança e Orin sugeriu instalar um aplicativo de emergência no meu celular. Eu os ouvi com um sorriso, sentindo meu coração se encher de aconchego. Eles estavam cuidando de mim não como uma velhinha indefesa, mas como uma pessoa querida embarcando em uma grande aventura. Quando os convidados foram embora e Baro e eu ficamos sozinhos, guardando os pratos, ela disse, pensativa, sabe, Aldis, você mudou sua família. O jeito como olham para você agora, com respeito, com admiração, não é mais o que costumava ser. Eles é que mudaram, balancei a cabeça. Eu só estava sendo eu. Talvez, Baro sorriu. Mas você mostrou a eles quem você realmente é. E isso mudou muita coisa. Pensei no que ela tinha dito. Talvez ela estivesse certa. Durante toda a minha vida, tentei ser uma boa mãe, avó, professora, cuidar dos outros, apoiar, ajudar. Mas, em algum momento, deixei minha família esquecer que sou mais do que apenas esses papéis. Que sou uma pessoa com meus próprios sonhos, planos e força de caráter. Foi só quando tentaram tirar minha autonomia que finalmente mostrei esse meu lado. Sabe qual é o meu maior arrependimento? Contei ao Baro. De não ter feito isso antes. De não ter estabelecido limites. De não ter lembrado a eles que mereço respeito. Talvez assim pudéssemos ter evitado tudo com as fechaduras e as ameaças legais. Talvez, ela assentiu. Mas às vezes precisamos de uma crise para perceber o que é realmente importante e encontrar forças para mudar as coisas. Concordei com a cabeça. A crise mudou as coisas, tanto na minha família quanto em mim. Tornei-me mais confiante, mais determinada. Parei de ter medo de conflitos e desaprovação. Aprendi a impor meus limites e a dizer não quando necessário. E 1 mês depois, voei para Londres. Fiquei sob a chuva fina da Inglaterra, olhando para o Big Ben, vaguei pelos corredores do Museu Britânico, observando artefatos antigos. Tomei café francês de verdade em um pequeno café em Montmartre, tomei sol em uma praia grega, admirando o mar azul. E toda semana, eu ligava para casa, contando minhas aventuras. Eles ouviam com interesse, faziam perguntas, pediam fotos, e eu sentia que finalmente estava vivendo a vida com a qual sempre sonhei, mas adiava para depois. Quando voltei, bronzeada e cheia de impressões, fui recebida no aeroporto com flores e cartazes. Até Genebra veio da sua nova cidade. E em casa, fiquei surpresa ao encontrar um banheiro reformado, com o qual eu sonhava há anos, mas não tinha dinheiro e energia para fazer. É de todos nós, disse Orin enquanto eu olhava maravilhada para o novo chuveiro e os lindos azulejos. Achamos que você merecia uma pequena reforma na casa. Obrigada. Abracei-o, com lágrimas nos olhos. É um presente lindo. Naquela noite, deitado na minha cama, pensei em como as coisas tinham se tornado estranhas. A tentativa de me privar do meu lar fez com que ele se tornasse ainda mais meu. A tentativa de me afastar das decisões familiares tornou minha voz mais poderosa. Tentar me descartar por causa da minha idade fez com que todos vissem que ainda estou cheio de vida e planos.
Na mesa de cabeceira, havia um guia do Japão, meu próximo sonho. Ao lado, um caderno com anotações sobre os lugares que eu queria visitar. A idade não era obstáculo para sonhar. Provei isso a mim mesma e à minha família. Adormeci sorrindo, pensando que às vezes o fim de uma história se torna o começo de outra, muito mais interessante. E que aos 73 anos, a vida não pode ser menos colorida e intensa do que aos 30 ou 40. Você só precisa ter a coragem de viver do jeito que quer viver, não do jeito que os outros esperam.